Bom, primeiro eu trouxe para a gente refletir um pouquinho de onde vem a base, né? De onde vem tudo isso que a gente faz dentro da educação infantil, no caso do que a gente está tratando aqui, mas não só da educação infantil. Ela como um pedaço dessa educação básica que vai do 0 até os 17 anos. A gente tem, desde a Constituição Federal, em 1988, a educação como um dever do Estado, ou seja, o Estado é aquele que tem a obrigação de ofertar essa educação para essas crianças. A educação infantil já está lá posta como um dever do Estado e da família. Depois disso, a gente tem na Lei de Diretrizes e Bases de 96 a questão da educação infantil como a primeira etapa da educação básica, que, enfim, não era assim até então, né? Vou falar um pouco mais para frente. Depois, a partir da LDB, a gente tem, depois da LDB, na verdade, a gente tem a Emenda Constitucional 59, onde a gente coloca a obrigatoriedade das crianças de 4 e 5 anos. Então, quer dizer, essas crianças, o Estado deveria oferecer a oportunidade, porque todas elas deveriam estar na escola, não é o que a gente vive hoje, o Estado não está conseguindo oferecer, muitas crianças ainda estão apartadas desse seu direito de estar na escola, e estamos só nesse momento falando de questão de acesso, já vamos falar que não é só essa questão. E, por fim, a gente tem, então, o Plano Nacional de Educação, que coloca a questão, enfim, das metas, quais as estratégias, a meta 1, dentro do Plano Nacional, como uma meta do direito, do acesso, realmente, das crianças a essas escolas. Nos planos municipais de educação, todos os que eu vi, essa meta 1 também é voltada principalmente para isso, a questão do acesso das crianças a essa educação. Fala-se um pouco de qualidade, mas o foco maior é a questão do acesso, que, infelizmente, a gente ainda não consegue cumprir, embora a gente queira, e eu sei que os municípios também querem, mas, enfim, educação é uma questão política, como Tereza tão bem trouxe, né, lembrou. Mas, enfim, então, como eu falei, a questão da educação infantil entrar dentro da educação básica, principalmente as crianças pequenas, os bebês, na verdade, as crianças bem pequenas, a gente tem uma questão importante que é a nossa tradição de olhar esse direito da criança estar na escola com a visão assistencialista. Não o direito da criança, sim o direito da mãe. É a mãe e as famílias, mas geralmente se fala o direito da mãe. A mãe trabalha, ela vai deixar esse filho com quem? Mesmo que o pai não trabalhe. Mas não, essa criança tem que ter um lugar para ficar. Onde ela fica? Bom, então ela fica na escola, porque não pode mais ter creche como um lugar, um depósito de criança, um lugar só para a mãe poder trabalhar. Vamos começar a olhar para o direito da criança. É uma escola. Essa criança tem direito à educação, e não a um depósito. Então, que educação é essa que a gente quer, consegue, pode e está fazendo hoje? A situação, as condições, às vezes, são difíceis? Sim. Mas se a gente fizer sempre o melhor dentro daquela condição, a gente vai estar dando a essa criança condição melhor do que aquela teria se a gente não der o nosso melhor. Então, depende também da gente, como profissionais que estamos ali com elas. A luta é nossa junto com elas. A criança só está tendo acesso ao seu direito à educação na medida em que ela puder ter o seu desenvolvimento integral garantido. Que desenvolvimento integral é esse? O desenvolvimento, maior possibilidade de desenvolvimento das potencialidades todas dessa criança. Que potencialidades elas têm? Todas. Os especialistas ainda mostram alguns problemas, mas ela é uma base, ou seja, ela nos deixa espaço para que a gente, no desenvolvimento dos nossos currículos municipais e escolares, faça ajustes. Porque, afinal de contas, ela não é uma camisa de força, ou não deveria ser. Então, a gente tem que usar, como brasileiros sabemos fazer tão bem isso, né? Usar os espaços que nos sobram. Se ela é uma base, como que eu faço para desenvolver o restante? A forma como eu trabalho esse cuidado com esses bebês diz muito para eles de quem eu sou, que lugar é esse que eu ocupo no mundo, como é que eu interajo com as pessoas, que pessoas são essas que estão ao meu lado, como que o mundo toma conta de mim, que lugar eu posso ocupar nesse mundo. De que forma que eu consigo integrar esses campos. Porque eu não vou pegar e falar assim, bom, agora nós vamos falar sobre o bege, o retângulo. Não, a gente vai falar sobre o papel
enfim, onde está o nome no caso da Célia. Você vai... eu não diria nem até que tem uma coisa de priorização, embora tenha, porque, afinal de contas, didaticamente, a gente precisa disso, né? Mas esses três aspectos, eles não têm como acontecer de forma diferente, de forma separada, quer dizer. E aí a gente tem uma coisa importante que está aqui, que as crianças também, conforme a faixa etária, elas apreendem, se desenvolvem de forma diferente, porque elas estão chegando no mundo, como eu disse, né? Então, não adianta eu querer que o meu bebê ele pense como minha criança de 4 anos. Por outro lado, não necessariamente a criança com 18 meses ela passou para a fase seguinte. Mas a criança de 15 meses pode já ter passado para a fase seguinte. Então, ela traz uma ideia dessas 3 fases do desenvolvimento infantil. Dentro do campo de experiências, gostei que tem no meio conceitos que não estão trazidos de forma... na hora que você vê o escritinho assim dentro da base, né? Mas aspectos importantes, que são as múltiplas linguagens, a comunicação e as práticas sociais. Então, quer dizer, os campos de experiência eles acontecem aí em volta. E aí, na interação deles com as crianças, a gente vai chegar no desenvolvimento dos direitos de aprendizagem. As coisas acontecem. Eu tenho visto um monte de posts na minha timeline do Facebook sobre estudos que saíram, resultado de um estudo que saiu, que fala sobre as crianças como sendo grandes cientistas. É isso. As crianças, elas investigam, elas montam argumentos, montam hipóteses, refutam essas hipóteses, constroem novos argumentos, e assim elas vão aprendendo e se desenvolvendo. A base e a gente pensa no desenvolvimento integral como, enfim, a partir da concepção integral integrada da aprendizagem e do desenvolvimento. Esse ser é um ser que tem muitas potencialidades. Na hora que ele tem espaço para desenvolver essas potencialidades, ele pode ir por um caminho ou por outro. Se a gente ajudá-lo, ele consegue desenvolver plenamente os seus direitos de aprendizagem. É fácil? Não, não é fácil. É fundamental que as dimensões afetiva e intelectual estejam integradas. Então, é isso. O trocar fralda é importante por quê? Porque tem uma afetividade, tem uma construção de vínculos positivos. O mundo, para a criança pequena, aí eu vou buscar um pouco na antroposofia, que não tem nada a ver com a base, ele é belo. Se eu mostro para ela que o mundo pode ser belo, ela vê o mundo como um espaço que ela quer fazer parte, porque ela gosta dali. Então, ela também consegue colocar o melhor dela mesma. A escola e a família. As famílias precisam ser trazidas para dentro da escola, elas precisam fazer parte disso, especialmente na educação infantil. Porque a criança, quando ela vem na escola, ela não vem sozinha. Ela vem trazendo consigo todas as expectativas desses adultos. Eles depositam naqueles bebezinhos, naquelas criancinhas, uma série de expectativas em relação ao que a escola pode fazer por essas crianças, por esses seres que estão em desenvolvimento. Então, a escola, se não se aproxima, não sabe nem que expectativas são essas. Não conhece essas famílias, não sabe o que essas famílias esperam de nós, o que nós podemos fazer para ajudar essas famílias. Especialmente em se tratando de educação pública, quando a gente pensa, né, na questão da equidade, as crianças que chegam nas creches e centros de educação infantil públicos são crianças que em casa, muitas vezes, não é que não tem só comida, elas não têm nem afeto. Elas não têm interação, nada. Elas ficam aí quietinha, cala a boca, não me enche o saco porque eu estou cansado. Uma coisa... É muito comum isso. Como é que a escola consegue mudar o olhar dessa criança para que ela veja que o mundo pode ser belo? E não é que o pai está fazendo mal, o pai cresceu assim também. A realidade, a questão é que a sociedade apartou esses sujeitos. Alfabetização na educação infantil, eu adoro falar sobre isso. Quando eu falo isso, o pessoal fala, já vem esse pessoal do investimento social privado falar que tem que alfabetizar. Tem que ensinar a copiar a letrinha? Não. Mas, espera aí, alfabetizar ou não alfabetizar? Adoro Paulo Freire também, né? Acho que todo mundo aqui adora.
A leitura de mundo não precede a leitura da palavra escrita? Primeira etapa da educação básica, quem forma para a educação infantil? Não são os cursos de pedagogia? Eu tive uma disciplina de educação infantil. Eu não aprendi nada de educação infantil na faculdade. Eu fui aprender depois. Então, assim, eu fico horrorizada, e aí vem o desafio. Se a formação inicial não deu essa base que a gente precisa, quem vai fazer isso? Como é que a gente consegue trabalhar isso na formação continuada? O que os coordenadores pedagógicos conseguem fazer para ajudar? Primeiro, eles também precisam ir atrás desse conhecimento, porque eles também são pedagogos que também foram formados nesses centros. Mas como é que a gente começa a mexer nesse caldeirão para conseguir mudar essa realidade? Não é coisa simples, eu sei disso. Mas, formiguinha, né? Se a gente consegue, cada um de nós, mobilizar isso dentro da gente, a gente vai mudando aos poucos. Bem aos poucos, mas é o trabalho que a gente consegue. Se a gente esperar para o momento que vai fazer no grande, a gente nunca vai mudar. Essa criança, eu não vou pôr ela para sentar, para fazer uma prova. E aí, como é que eu acompanho o desenvolvimento dela? Especialmente se eu não registrar. Como é que eu sei em que estágio ela está? Como é que eu explico para o professor do ano que vem em que estágio ela está? Como é que o pessoal do fundamental depois recebe essa criança e não sabe onde ela está? Então, quer dizer, se a gente está falando em direito de aprendizagem, a gente tem que ter também um histórico do desenvolvimento dessa criança. Porque a aprendizagem e o desenvolvimento, na primeira infância, estão de mãos totalmente dadas. Então, o acompanhamento, para você saber se você atingiu ou não, você não vai reprovar a criança, até porque não faz o menor sentido reprovar a criança, especialmente na educação infantil. Se a gente pega aquele infográfico da Tereza, né? Então, até 1 ano e meio, o que ela tinha que desenvolver? Elas desenvolveram ou não? Como é que eu faço, então, para ajudar elas? Porque, afinal de contas, elas têm ritmos, elas têm formas diferentes de se desenvolver. Então, é natural que ela, de repente, passe para a etapa seguinte, que seria, então, dos 19 meses até 3 anos e 11 meses, por exemplo, não tendo atingido um determinado direito de aprendizagem, um determinado nível de uma determinada competência, o que eu faço? Caso perdido? Não. Eu trabalho com ela aqui, no segundo. Não, aqui também não acabou? Eu trabalho aqui. Como é que eu sei se ela foi ou se ela não foi? Em vez de trabalhar como... Então, tá bom, aqui acabou? Foi. Aquela coisa, né? Check, 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 feito. Não, não é isso. A criança vai vindo. E é cada uma, num grupo de 30, 40. Se eu não tenho registro, o que acontece? Acho que eu me perco. Enfim, esse é o pequeno desafio que eu deixo para vocês. Não posso deixar também de trazer uma preocupação aqui, nesse momento em que se define quando a criança deve estar alfabetizada por lei. Me espanta muito, porque cada criança tem seu ritmo, cada criança, né, é diferente. E a gente tem ouvido muito os professores dos anos iniciais do ensino fundamental já cobrando os professores da educação infantil para que essas crianças saiam quase alfabetizadas dali. Eu acho que a Tereza colocou muito bem. Nós não estamos questionando tanto isso. O IDEB, o resultado do IDEB, eu acho que foi deslocado do seu objetivo, que virou para as escolas particulares, para as escolas públicas hoje, quase que uma moeda de troca, né? Então, são premiadas aquelas escolas que têm o IDEB alto, são cobradas demais aquelas que apresentam um IDEB mais baixo, independente, cumpriu a meta, não cumpriu a meta, independente de como é cada escola, onde está localizado, quais são os alunos dessa escola. Então, eu acho que foi muito pertinente e para mim, muito bom de ouvir essa questão da avaliação. Vamos ter bastante cuidado, gente, com essa legislação que nos diz que a criança tem que estar alfabetizada com
8 anos e meio, e o que será que os professores vão fazer para que isso aconteça? Que forma, como será que essa criança vai se sentir tão acelerada desse jeito para a sua aprendizagem na escrita e deixando de contemplar outras necessidades do desenvolvimento dessa criança?